E aí, tudo bem contigo? Bora pro nosso devocional hoje? E assim, a dependência gera abundância, né? É uma das coisas que eu sempre falo, que a nossa vida ela tem que ser uma vida de abundância, porque foi assim que Jesus nos falou, né? Então, como a gente está vivendo nesse meio de catástrofe, né, aqui no Rio Grande do Sul, como a gente pode gerar abundância, né, Dani? Ah, tu diz isso porque tu não tá nessa situação. Não, eu estou junto sim nessa situação de calamidade, né, pública, porque é geral, né? Não atingiu especificamente a minha casa, graças ao meu bom Deus, mas a gente sofre junto com aquelas pessoas, né, que estão precisando de ajuda. Mas como a palavra do Senhor pode nos orientar e pode nos confortar nesse momento, né? Que provavelmente tem alguém pode estar olhando aqui, tem familiares atingidos, né? Ou familiares mortos também, que a gente escuta muitos relatos de pessoas que morreram, né? Nessas enchentes. Mas como a palavra de Deus pode ser luz na nossa vida no dia de hoje? É o que nós vamos ver através desse devocional. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Está em Salmos 127:1, né? Então, assim, tudo na vida exige um planejamento prévio, né? Desde um passeio no final de semana, no qual a gente traçamos, né, o itinerário para escolher o melhor caminho, até coisas mais duradouras e grandiosas, como uma reforma na casa em que planejamos e fazemos orçamentos antes de pôr em prática, né? Nem a gente se programou com muita antecedência, né, para ir para Goiás. Quando a gente não decidiu e foi, né? A gente se programou, a gente se organizou tudo, deixou estruturado o nosso negócio aqui, como é que ia ficar. E eu tinha marcado a minha viagem pro dia 17 agora. Só que como o aeroporto de Porto Alegre lá está assim tomado de água, não vai ser possível viajar de avião, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ir de carro, né? Porque a gente não ia todo mundo junto de carro para não ficar tão apertado, né? Só que quando meu marido falou vamos de carro, eu disse, meu Deus, como é que eu vou de carro com as crianças, né? Que tem o João que tem 3 anos e daí tem as outras crianças e o João não para, né? Então, assim, muito agitado. Eu fiquei pensando, ele disse assim, tu não tem que pensar coisa ruim, tem que pensar que vai ser bom essa viagem, nós temos que desfrutar no meio do caminho, né? Pensa que legal, a gente vai poder tirar foto, a gente vai poder ficar mais tempo junto, a gente vai poder se divertir dentro do carro. Daí eu olhei assim, fiquei pensando, agora de manhã, né, a gente conversando isso. Eu disse assim, tu tem razão, é verdade. Em todo o caminho que a gente passar, a gente tem que desfrutar, né? Por mais que a gente esteja no meio da dificuldade, a gente tem que olhar pro lado bom daquilo dali, né? Eu sei que no meio dessa tragédia que nós estamos passando, não tem como ver assim aos olhos humanos uma coisa boa. Mas ontem, quando eu cheguei em casa também, que a gente ajudou várias famílias, né? Mas uma que mais me chocou assim foi uma senhora, né? Que ela estava com o filho dela no hospital, tinha brigado lá e tinha batido nele, né? Então ele tinha ido pro hospital. E essa senhora, ela sozinha, e ela tava uma semana com a casa dela, assim, cheia d'água, cheia de lodo. Nós chegamos na porta, não dava pra aguentar o fedor, né? Nós falamos assim, vamos ajudar essa senhora aqui, porque não adianta a gente entregar rancho, sendo que ela não tinha onde botar dentro da casa dela. Tava cheio de lodo, né? Tava cheio de entulho, assim, tava horrível. Daí a gente começou a limpar, a gente começou a tirar todas as coisas pra fora, assim. E ela falando, né, que ainda bem que eu tô viva, não sei o que, deve ser verdade, né? Quando eu cheguei em casa e eu me deparei com a minha casa limpa, e eu comecei a dobrar as roupas, né, ontem de noite, assim, e comecei a guardar e as crianças correndo, e daí o meu marido veio e me deu um beijo, assim, no pescoço, né? E daí ele me falou umas coisas, assim, de amor, né, de paixão, assim. E daí depois que eu andalicei, eu fiquei olhando, Deus, muito obrigada. Eu sou uma pessoa muito próspera, eu sou uma pessoa muito rica. Obrigado pela tua abundância na minha vida, né? Porque não existe nada mais extraordinário que uma mulher comum, que um homem comum e que filhos comuns, né? Às vezes a gente quer coisas grandiosas, extraordinárias, mas não é isso que faz uma pessoa feliz. O que faz uma pessoa feliz é o simples,
E o simples, quando eu digo, não é viver na miséria, viver na pobreza. Não, o simples, quando eu digo, é olhar o momento, olhar a vida ao redor, né? A vida se movimentando ao redor. Quando eu vi as crianças correndo, meu marido indo, eu dobrando as roupas, a vida, sabe? Em plena abundância. E é isso que Deus quer para nós, olhar para as coisas simples da vida, que muitas famílias perderam, né? Os seus entes queridos nessa enchente e hoje não tem a vida ao lado deles, né? Mas mesmo assim eles estão com vida. É isso que as pessoas têm que olhar, sabe? Para que nós estamos vivos, nós temos a oportunidade de fazer diferente, apesar daquela pessoa não estar mais ao nosso lado. Eu sei porque eu já passei por um luto, né? No primeiro momento a gente acha que é o fim, que acabou a nossa vida, que não existe mais vida, né? Mas depois a gente entende que a nossa vida é importante também, que nós temos que viver de uma maneira que agrade ao Senhor, que nos agrade, que nos faça crescer, evoluir, né? Que faça sentido a nossa vida. E ontem, quando eu olhei então para tudo aquilo que estava acontecendo na minha família, né, na minha casa, eu entendi a abundância de Deus sobre as nossas vidas, né? E não é dinheiro, não é riqueza, não é fama, não é sucesso, não é isso que vai preencher o vazio da nossa alma, né? É estar em comunhão com o Senhor, diante da nossa casa, da nossa família, né? Diante do nosso lar. Nós temos que transformar isso daqui em um lar, né? Não só simplesmente uma casa. Porque a gente viu, né, nessas enchentes que uma casa, ela se vai, né? Se vai e às vezes não sobra nada. E isso não é o mais importante. Cara, é necessário? É necessário, mas isso não é o mais importante. O importante é a nossa vida, né? A nossa família como um todo, certo? Então, assim, a gente tem que entender, né? Que em meio a tudo isso, Deus ele faz grandes coisas na nossa vida. Por exemplo, quando Jesus foi multiplicar o pão lá, que ele já tinha 5 pães e 2 peixinhos, antes dele multiplicar, antes dele dividir com as pessoas, ele agradeceu ao Senhor, né? Ele olhou para o céu e já deu graças, porque o Senhor é bom. Então ele já sabia que Deus já estava provendo tudo o que eles precisavam, né? Tinha mais de 5.000 homens, parece, fora mulheres e crianças, que comem menos, né? Mas assim, todo aquele povo foi alimentado. O que eu aprendo com essa história, né? Que Jesus nos ensinou ali naquele contexto. Que não é que a gente tá lá sentado no sofá, Deus vai mandar provisão. Não, o contexto é que eles estavam pregando a palavra do Senhor, eles estavam reunidos ali diante da presença de Deus vivo, né? E Jesus pregando para aquela multidão, Jesus falando das coisas, né, do reino, que as pessoas tinham que se arrepender, que isso, aquilo. Jesus estava falando a palavra do Senhor. Só que eles entraram, né, num profundo, assim, que eles não viram que estava noite, não se deram conta do tempo, né? E daí o discípulo chegou no Jesus, Senhor, como é que a gente vai despedir essa multidão sem se alimentar, né? Porque eles moravam longe, tinham que ir e tal. E daí Jesus estava vendo o menino e ele disse, né, o que nós temos aí? Daí os discípulos chamaram o menino e disseram, nós só temos isso daqui. Então Jesus, antes mesmo de compartilhar com as pessoas, Jesus agradeceu, né? Porque essa é a fé que nós temos que ter, agradecer. E eu me emociono porque antes mesmo da gente ir distribuir para as famílias, a gente agradeceu ao Senhor, a gente já sabia que Ele ia trazer a provisão para essas famílias que precisam. E realmente tem gente de tudo quanto é lugar mandando, sabe, Pix, mandando valor ali, pra gente conseguir ajudar essas famílias. Nos últimos dias eu tô muito emotiva mesmo, né, porque a gente tá vendo muitas coisas, muitas circunstâncias, mas graças a Deus pela sua vida, né, por tudo que as pessoas estão fazendo para ajudar essas pessoas que realmente precisam. E não é brincadeira, sabe, gente? Não é, tá necessitado. Não, é de verdade necessitado mesmo. Então a gente tem que confiar que Deus, Ele manda a provisão quando a gente começa a agradecer, né? Então eu vejo um mover de Deus muito forte na minha vida, que não é questão de dinheiro, isso, aquilo, não. É um movimento do Senhor, né? Sobre as nossas vidas, assim. E isso é muito bom, ser uma ferramenta do reino, né? Então, algumas pessoas estão criticando a gente também, porque a gente compartilha muito nas redes sociais. E por que a gente faz isso, né? Que eu sei que tem uma palavra que diz, o que tua mão direita fizer, a esquerda não saiba, né?
É uma passagem assim, eu sei que tem essa passagem, e eu não desconsidero em nenhum momento, né, tudo que está na palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele ministra muito forte no nosso coração. Por quê? Porque hoje a gente trabalha com as redes sociais, né? A gente não vai ali postar para se aparecer, para mostrar que, nada disso, sabe? Isso é crença das pessoas que não usam essa ferramenta para o bem. Então a gente usa, sabe? Essa influência que a gente tem de alguma maneira, né? Como a gente tem nosso estabelecimento aqui na cidade, então a gente sim tem alguma certa influência. E através disso, desse nosso posicionamento, dizer para as pessoas levanta e ajuda, né? Se tu não quer levantar, não quer ir lá fazer a boa obra, então pelo menos ajuda com recurso financeiro, sabe? Porque sozinho ninguém faz nada, né? Então a gente usa dessa nossa influência para sim adquirir mais recursos e mostrar diante dos homens e do Senhor que a boa e perfeita vontade agradável do Senhor está sendo cumprida em nossas vidas, né? É isso que nós temos que entender, né? Que a glória do Senhor está sobre as nossas vidas. E assim, não é uma coisa assim, vou mostrar para os quatro ventos. Não, é essa construção que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né? Que hoje nos possibilita a abrir um Instagram ali, por exemplo, abrir uma live, falar sobre como Deus traz um recurso sobre as nossas vidas, né? A vida das pessoas que precisam. E como Deus usa a nossa vida também para impactar outras pessoas. É isso que a gente tem que entender, né? Usar, né, esses recursos que o Senhor nos deu no tempo de Jesus. O que ele faria, será, se ele tivesse essa possibilidade de falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo? Para pedir ajuda, né, de um estado inteiro que entrou em colapso. Então, o que Jesus faria, né, nessa circunstância, né? A gente sempre tem que analisar isso. E o que Deus nos fala no nosso coração é: use as ferramentas que vocês têm para atingir mais pessoas, para impactar, né, de alguma maneira o coração dela, quebrantar, porque tem muitas pessoas com o coração fechado que não se importam com isso que está acontecendo, né? Então, a mensagem do reino precisa chegar, né, nessas pessoas, e para isso que a gente usa essa ferramenta tão maravilhosa que o Senhor nos deu, certo? Então, se fez sentido para sua vida, compartilhe com outras pessoas também, para que a palavra do Senhor chegue até o coração dessas pessoas, né, que precisam ouvir mais do Senhor e como Ele age na vida dos seus filhos, tá bom? Porque sim, eu sou filha do Senhor e eu sei que Ele está agindo na nossa vida, na nossa família, né? E as pessoas que a gente tem em convívio, que a gente consegue alcançar. Então, compartilhe, né? Faça mais pelo reino, para a glória do Senhor, tá bom? Então, esse foi nosso devocional de hoje. Espero ter ajudado de alguma maneira a edificar a sua vida também, né? E que o Senhor possa ser luz na sua vida e na minha, né? Cada vez mais, tá bom? Então, nos vemos amanhã no nosso devocional. Até lá!